Saudações, irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos abordando o tema Ser Metodista é Bom Demais. E assim o que a Bíblia tem a respeito para nos edificar com o projeto Plantar. Quando ouvimos o uso da palavra plantar, algo nos vem à mente. Afinal de contas, quem planta o faz com algum objetivo. Essa é uma realidade bem conhecida com quem trabalha na área rural. De fato, quando vamos para a feira de rua ou mercados, parte dos produtos alimentícios que compramos são de frutas, legumes e verduras. E também sabemos que esses elementos procedem dos campos. É lá, nos campos, que empresas e famílias preparam as áreas para semearem as respectivas sementes, que algum tempo depois nos darão os frutos para o nosso consumo. E quem trabalha nos campos sabe como é o processo da sementeira para a colheita. Primeiro os campos são cuidados para serem feitos os sulcos e a sementeira com boas sementes. Depois os campos são adubados e regados para que foi semeado gere frutos com abundância. Também há um cuidado para se evitar que insetos destruam o que foi semeado e está se desenvolvendo. E há os cuidados para tentar proteger, em alguns casos, das ações da chuva, do calor e do frio que podem destruir as respectivas safras. E quando chega o momento da colheita, meses depois, e dependendo do que foi semeado, anos depois, os alimentos são vendidos e vão parar nos mercados e feiras de rua para o nosso consumo. Vemos assim como os alimentos da terra chegam à nossa mesa. E para que cheguem, observamos como é o processo que se dá. Em relação à Bíblia e o projeto Plantar, observaremos alguns textos bíblicos para termos bases que nos sinalizem que a palavra de Deus é o alicerce para todos os projetos visando o ganhar almas. Assim, comecemos com Deus, que foi quem primeiro plantou, conforme Gênesis 2:8-9 atesta. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, todos nós sabemos muito bem que desde a aurora dos tempos o ser humano viveu e sobreviveu porque aprendeu a se alimentar da terra, lavoura, e da água, pesca, e dos rebanhos, animais. E se não houvesse alimentos oriundos da terra, nem animais sobreviveriam. Assim, desde que o ser humano surgiu, ele se alimentou de coletas e depois aprendeu a semear sementes para tempos depois se alimentar do que plantou. Com isso, aprendeu a importância da sementeira e do plantio e por isso também aprendeu a preservar a terra para poder cultivar frutas, verduras e legumes no decorrer dos séculos. E por isso ele sabe o valor que a terra tem para a sua sobrevivência. Em relação a uma igreja local, se não houver sementeira e plantio, não haverá frutos. E não havendo frutos, haverá fome. Nisso, igrejas locais, após a estagnação, portas poderão fechar por não ter havido a chegada de novas almas. Vejamos o relato de Gênesis 1:29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda árvore que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, e servos-ão para mantimento. Temos esse versículo, a afirmativa de Deus para com o ser humano, de que todos os produtos da terra, como frutas, verduras e legumes, são para consumo humano. E as sementes que estão contidas nos produtos oriundos da terra devem ser cuidadas, porque delas procedem os alimentos que consumimos. Dessa forma, Deus explica sobre a importância da sementeira e plantio para a sobrevivência de gerações posteriores. É o que acontece numa igreja local, pois havendo sementeira e plantio, haverá sucessão de vidas, almas ganhas para Jesus, como crianças, juvenis, adolescentes, jovens e idosos. Entretanto, se o ciclo for interrompido, haverá brechas e poderá sinalizar crises futuras para uma igreja local, podendo até levá-la ao fechamento. Infelizmente, sabemos de igrejas locais que fecharam e há outras que podem fechar nos próximos anos pela falta de sementeira e plantio. O próximo relato que temos é o de Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vemos aqui o desejo de Deus para começar um povo, e na época de tantos milhares de homens vivendo em todo o mundo, Abraão era o que estava mais sensível ao chamado divino.
É fato que ele habitava numa região que tinha várias divindades e ele devia conhecer várias delas. Mas o nosso Deus que falou com ele o surpreendeu de tal forma que fez conforme a ordenança de Deus, com o qual teve um primeiro contato. E a ordenança de Deus para com ele foi o de sair de uma área confortável e passiva, por estar na dependência de seus pais, para uma área desconfortável, onde não seria mais uma pessoa passiva, mas ativa e que dá trabalho. Claro que ao sair de uma terra conhecida para uma desconhecida, ele teria uma jornada de imprevistos pela frente. E ter que viver noutra realidade e começar do zero no preparo da terra e no plantio não era nada confortável. Esse é o desafio para igrejas locais que queiram dar continuidade à sua respectiva existência. Se não sair das paredes do templo e não utilizar suas dependências para a missão, com o tempo ficarão vazias. O chamado de Abraão por Deus pode ser o nosso chamado também para ganhar almas para Jesus. Veremos agora Isaac, que manifestou uma vida de trabalho na lavoura. Gênesis 26, 6 menciona que ele foi habitar numa outra localidade. Assim, habitou Isaac em Gerar. Em Gênesis 26, 12, Isaac semeou e colheu em abundância. Vejamos. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. De fato, tendo cuidado e sabendo semear e plantar, os resultados serão excelentes. Foi o que aconteceu com Isaac, ao ter semeado boa semente e colheu com abundância. O mesmo vale para uma igreja local. Havendo disposição e preparo, colherá almas em abundância para o Senhor da igreja. Porém, a inatividade, no futuro, ocasionará a perda de membros e a estagnação local. Isso é um alerta. Jesus também se utilizou numa parábola sobre o ato de semear. É Mateus 13, 3-8. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E de várias interpretações podemos observar um semeador que, por falta de conhecimento, semeou num campo que não estava devidamente preparado para a sementeira, havendo espinhos e pedras. Assim, fez com que sementes fossem perdidas. Entretanto, a que foi semeada no local apropriado produziu frutos. É o que acontece se uma igreja local, sem preparo, semear por toda parte. Não haverá colheita. É necessário conhecer a região, o contexto, necessidades, o que levar e o devido preparo para ter sucesso na sementeira e colheita. De qualquer jeito, haverá apenas desperdício de tempo e de recursos financeiros, materiais e humanos. Jesus ainda afirmou mais em Marcos 4, 13 e 14, e disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. O fato é que quando saímos para fora do templo para fazer evangelismo e convites, devemos estar preparados para vários tipos de pessoas que abordaremos, pois haverá pessoas que podem estar bêbadas, drogadas, desesperadas e por aí vai. E o que temos a oferecer é a sementeira da semente, que é a palavra de Deus. E o mesmo se dará no discipulado com um grupo de pessoas, quando a palavra de Deus será a semente a ser plantada nos corações. Talvez, pelos riscos, que membros de uma igreja local não queiram pagar o preço do desconforto em sair das paredes confortáveis do templo para ir às ruas, onde há almas perdidas e sofrendo. Haverá pessoas sensíveis à nossa abordagem e haverá outras que não serão sensíveis e simpáticas. Não nos esqueçamos de que Jesus foi à luta depois de ter sido batizado. Foi morar em Cafarnaum e saiu a campo para chamar seus primeiros discípulos. Hoje não é diferente, porque para revitalizar uma igreja local é necessário ir a campo e chamar e convidar pessoas para conhecerem a Jesus. E quem não se dispõe a ir a campo, verá a igreja estagnar pouco a pouco, até que infelizmente a porta seja fechada no local. Jesus ainda diz mais em João 12, 24.
Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Sabemos que as sementes estão contidas nos produtos da terra, e com a colheita começa o processo de morte, até que sejam consumidos. E as sementes, por terem sido retiradas do interior dos frutos, produzirão frutos após serem enterrados, como se estivessem mortos. Porém, elas geram frutos vivos. Uma igreja local é como uma semente que, se não sair a campo e não se lançar nas pessoas que podem ser interpretadas como solo, não haverá frutos e nem a revitalização da igreja local. Lembremos que dificilmente as pessoas procuram igrejas. A maioria recebe convites ou são frutos de evangelismo e discipulado. E se a igreja local não sai de si e das paredes, não haverá frutos, e a revitalização com mais almas não ocorrerá. E quem mora no campo sabe que, se não lançar sementes, não haverá colheita de nada, só haverá mato. Igrejas locais que fecharam foram se estagnando com o tempo até não darem mais frutos. Segundo Coríntios 9:6, traz um alerta para as igrejas locais hoje. Vejamos. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Entendemos que igrejas locais que investem na ação missionária geram frutos constantemente. Igrejas locais que buscam viver apenas na manutenção não terão revitalização e poderá fechar as portas a qualquer momento. Jesus disse: "Ide apregoar o evangelho das boas novas", e a ação deve continuar a ser uma realidade e não um ato que caiu de moda. As atividades semanais são boas para a edificação, porém, se não houver chegada de mais almas, pouco a pouco, essas atividades testemunharão um decréscimo até que se findem. A tarefa missionária deve ser levada para fora e de encontro às almas sedentas que estão no mundo à nossa volta. E para finalizar, temos a advertência de Gálatas 6, 7, a parte B. Porque tudo que o homem semeou, isto também se fará. Podemos interpretar esse texto assim: se uma igreja local não semear no campo à sua volta, nada colherá. E não semeando e não colhendo, não haverá revitalização. Assim, se queremos revitalização, devemos plantar a semente nas almas e utilizarmos os instrumentos necessários com disposição e boa vontade. E fazendo isto, não haverá estagnação de igrejas locais, mas o crescimento, como lembra a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 18. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vejamos que podemos interpretar como 3 igrejas locais em que 2 investiram na ação missionária e se revitalizaram. Porém, uma delas, mesmo tendo instrumentais e recursos humanos, não saiu a campo e se fechou. E com essa atitude não houve revitalização, apenas manutenção, que com o tempo o decréscimo trará estagnação e fatalmente fechar as portas. Assim, irmãs e irmãos, oremos e façamos a nossa parte para que o tema ser metodista seja bom demais de fato. Amém. Assim, irmãos e irmãs, um abraço fraternal em Cristo Jesus, e com este vídeo possamos fazer a nossa parte, orar, testemunhar, apregoar as boas novas e trazer vidas para o Senhor Jesus. Amém.